Bom dia, turma boa do canal Ave Mais. Um grande abraço a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno, nessa terça-feira, dia 25 de outubro de 2022. O Vasco joga na próxima quinta-feira contra o Sampaio Corrêa, um jogo que pode decretar o retorno do Vasco à Série A em um dos jogos mais importantes dos últimos 10, 12 anos do Vasco. Vou colocar nesse corte porque em 2008 aconteceu o primeiro descenso, 2008 para 2009. O Vasco amargou uma Série B, teve que jogá-la, subiu, mas caiu outras 3 vezes e o que é pior, permaneceu por mais um ano, que é exatamente esse ano. São 5 participações na Série B. O jogo de quinta-feira é um jogo emblemático, é um jogo que traz um peso, uma importância grande, porque apesar do adversário ser um adversário que venceu apenas uma partida fora de casa durante todo o Campeonato Brasileiro, tem a carga da pressão, tem a carga da responsabilidade. De um grupo que tem abraçado muito as causas, isso não há dúvida, mas que tem tido muito mais coração, transpiração do que inspiração. O Vasco não tem jogado bem. Mas como eu disse depois do jogo de sábado contra o Criciúma, e daí? Bom, o e daí é até o momento em que consegue, através do suor, vencer as partidas. Se não conseguir, como fazer? Mas eu queria falar sobre esse jogo por ser emblemático e por ser um jogo de tamanha importância, porque é um jogo que pode dar uma guinada na vida do Vasco, na história do Vasco. O Vasco está desde agosto, com o advento da SAF, sendo comandado em 70% do seu futebol pelo grupo norte-americano 777 Partners, o 777 Partners. Os norte-americanos não conseguiram fazer nada em relação à questão de janela, porque não havia tempo. Mas há uma perspectiva bastante grande com o time que eles estão montando, tendo Paulo Brax na cabeça com o futebol, outras pessoas em outras áreas, jurídica, de comunicação, na parte financeira, tentando dar um rumo a um clube que vem desgovernado há muitos anos. Um clube que vem sendo sucateado, que vem sendo levado por um caminho que ele não merece, nem ele, muito menos a sua apaixonada torcida. Então esse jogo de quinta-feira é um jogo de muita responsabilidade, porque pode dar essa guinada. Pode trazer a 777 a possibilidade de dar ao Vasco aquilo que realmente foi prometido durante toda a negociação. E além do mais, é claro, que eles possam fazer negócio. Eles querem manter um futebol forte exatamente para isso. Sabem que aqui no Vasco, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, o potencial é muito grande. O torcedor, ele é apaixonado pelo futebol. O torcedor, ele é a mola mestra disso tudo. Por isso, há muitas promessas, muitas certezas, muitos contatos, para que o Vasco, a partir de sexta-feira, já possa mexer no seu bolo, já possa fazer algo diferente pensando em 2023. Mas isso não está sendo pensado agora, isso já está sendo pensado há muito tempo. Desde abril, e eu já informei isso na nossa plataforma, o Vasco tem, por exemplo, seu chefe scout, Vitor Bastos, correndo atrás de jogador, mapeando o jogador, procurando empresários de atletas, clubes. Passou uma semana na Argentina e no Uruguai fazendo contatos. E com a vinda da SAF, com o ok da SAF, por exemplo, Sebastian Arens, que é o chefe scout do grupo, do 777 Football Group, que cuida inclusive do scout de mercado do Gênova da Itália, está hoje na Argentina. Está buscando fechar negociações. Então, o nível será um nível completamente diferente. O nível para o ano que vem será diferente daquilo que a gente vem vivendo. Se será um nível do tamanho da expectativa do torcedor, não sabemos. Talvez tenhamos que nos acostumar com uma cultura diferente, de que não só de nomes, jogadores que nós conhecemos, se faz um bom futebol. Será que nós conhecemos o futebol profundamente a ponto de discordarmos de uma análise de mercado de meses e meses, vendo números, vendo atuações, vendo participações, vendo gols, vendo assistências, lesões, indisciplinas de jogadores espalhados pelo mundo todo? Será
que nós não temos que confiar nessas pessoas? Pois bem, mas é claro que a 777 tem interesse em fazer também grandes contratações de nome, para de alguma forma trazer aquilo que ela mais quer, que é a questão de investimento, que é a questão de resultado, porque ela sabe que a vitória, o título, a conquista amealha muitas coisas, como por exemplo patrocinadores, como por exemplo sócio-torcedor, como por exemplo cotas melhores de televisão, como por exemplo pagamentos de títulos, de valores por conquistas. A Copa do Brasil, por exemplo, pagou agora 60 milhões ao campeão. Quanto não vai pagar a Copa Libertadores? Quanto não pagará o Campeonato Brasileiro, que tem um escalonamento até 12º, 13º, você recebe um bom dinheiro. Então, a 777 sabe que somente vai entrar nesse bolo, nesse repartir de fatia, se fizer um time competitivo. Vai fazer investimento no CT, já está fazendo, melhorias que dão hoje já um reflexo, mesmo que a curto prazo, e ainda superficial, sem ser tão sentido ao grupo. O Vasco, por exemplo, tem conseguido nos últimos jogos vencer nos últimos minutos, o que prova que a condição de trabalho melhorou. Talvez uma melhor alimentação, talvez um melhor repouso, talvez uma melhor viagem, a logística dela, talvez uma melhor aparelhagem para a área de preparação física, uma melhor aparelhagem para o departamento de saúde e performance, tem trazido ao Vasco uma condição melhor de jogo. Se vocês perceberem, quantos jogadores têm se lesionado ultimamente? Poucos. Porque isso é um trabalho em conjunto da preparação física e também do Departamento de Saúde e Performance. E tudo isso é investimento na SAF, é investimento dos americanos, é investimento no Vasco. Então, diante disso, a gente tem que conversar sobre dois aspectos importantes. Primeiro, falar sobre o que é a 777 e o que seria do Vasco se ela não estivesse. Vocês imaginam o que seria do Vasco sem hoje ter a SAF? Eu fico imaginando como estaria o Vasco hoje. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Vasco não estaria no G4. O Vasco já teria saído do G4. Problemas de salários, dificuldades em arrumar dinheiro, antecipação de cota, pega empréstimo, dirigentes indo para bancadas e tribunas, sejam elas as tribunas do Conselho, sejam elas tribunas eletrônicas, estariam aqui brigando, degladiando, pedindo cabeça, sem oferecer grandes soluções, apenas que eu posso ser, ele não pode ser, mais ou menos isso. Então o Vasco estaria hoje mergulhado num caos, numa perspectiva de ir para mais um ano na Série B, o que para mim seria o completo apequenamento de um time, de um clube, de um gigante que tem na sua torcida inigualável, algo fantástico, mas que não conseguiria sobreviver. Hoje, graças à SAF, o Vasco consegue nadar, o Vasco consegue ir pelas próprias pernas, consegue atravessar um mar bravio, que ainda é, o de tentar ajustar e principalmente sair da Série B com um time que não é um time que a 777 gostaria, que a Vasco SAF gostaria. Mas você investe em outras áreas que trazem benefícios indiretos a esses jogadores que estarão lá. Terminado o campeonato, é sem nenhum coração, é na razão. Quem deu o resultado, quem pode dar, quem vai suportar uma Série A, quem vai suportar um calendário grande, quem vai dar retorno. E não pensar em quem eu gosto, quem eu quero. Não é por aí. Mas nesse instante, quando a gente vê a 777 aqui, pensando, por exemplo, em contratar, em buscar, em ter nomes, em pagar jogadores, em, por exemplo, investir num grande treinador, em fazer investimentos no CT, tudo isso que a gente ouve e vê nos trazem uma esperança muito grande de um futuro muito melhor. Se não vejamos o que aconteceu ontem com a notícia dada pelo companheiro Paulo Vinícius Coelho, PVC, em relação à questão envolvendo o Maracanã. Isso prova e comprova diariamente que não há como, ou não haveria como, muitas pessoas estarem contra esse movimento da SAF. Aonde é que essas pessoas estavam com a cabeça? Por que essa vaidade tão grande em detrimento de um clube, de uma instituição que estava indo à falência? O Vasco hoje tem uma possibilidade, na verdade daqui a 2 dias, de estar gerindo o Maracanã, ao lado da W Torre, a construtora que fez o projeto do estádio de São Januário, ao lado da 777 Partners, que claro tem muito interesse e vai botar dinheiro, ao lado da Legends, que é uma marca espetacular de gestão de arenas, do Boston Celtics, do Real Madrid, do Roma, do Manchester City, todas passam por eles.
Então, são cabeças pensantes, cabeças capazes de dar um retorno. E, principalmente, de aplacar uma credibilidade. Porque eu não sei vocês, mas eu tô assim no ar. Meio que não me acreditando, meio que tentando me beliscar. Porque eu não ouço mais dirigentes, eu não ouço mais bravatas, eu não ouço mais reclamações em conselho, eu não ouço mais salários atrasados. Tudo isso é muito bom. Quando a gente também ouve noticiários de que o Vasco é um jogador A, jogador B, de que o Vasco está querendo isso, que o Vasco está pagando salários, que vai pagar 2 milhões de prêmio. Tudo isso é muito importante, tudo isso é muito fundamental e tudo isso traz ao mercado uma mensagem muito legal. Mas eu estou falando isso tudo porque eu queria chegar num ponto. Para mim, o ponto mais importante desse caminho, que é o torcedor. Porque, sinceramente, eu acho que o torcedor ele tem que ser ouvido para tudo. Acionistas da 777, I'll tell you what's going on. Eu vou contar para vocês o que está acontecendo. Vocês estão sentados numa mina de ouro, muito mal aproveitada em todos esses últimos 20 anos, essas 2 décadas. E vocês precisam entender que o torcedor é a razão principal desse clube ainda existir, do Vasco ainda prover alegrias, do Vasco ainda prover esperanças, inclusive a vocês. Porque se vocês vêm para cá na expectativa de ganhar dinheiro, é porque vocês sabem do potencial da torcida. Porque o Vasco sem a torcida não anda. A paixão do vascaíno pelo clube é o que move esse clube. E a esse torcedor precisa ser dado a primeira de todas as satisfações. Primeiro do time, que precisa quinta-feira, mais uma vez, jogar por ela. Jogar por esses heróis anônimos. Essas pessoas que vão à arquibancada, mesmo com problemas, mesmo com falta de grana, mesmo com transporte ruim, mesmo com violência, mesmo com assalto, vão. E vão pela camisa, vão pela Cruz de Malta, vão pela história. São os que viram Roberto, são os que viram Edmundo, são os que viram Juninho, são os que viram Romário, são os que viram Bismarck, são os que viram Felipe, Pedrinho. Todos esses que viram Diego Souza, Éder Luiz, Alexandro, Dedé, todos esses vão ao estádio por isso. Por esses jogadores que nos deram glórias em algum momento. Porque pelo time atual, talvez apenas pela dignidade, por aquilo que falou muito bem o capitão Anderson Conceição, pelo caráter. Porque esse time é um time de caráter. Então, o torcedor do Vasco, caros amigos da 777, dear friends, vocês precisam entender, assim como quem está hoje no clube, de algumas datas, o próprio CEO Luiz Melo, que chegou agora tão contestado por ser simpatizante do rival, eu fico imaginando se vocês entendem o que é a torcida do Vasco. Porque é muito bonito você olhar para a arquibancada e ver um espetáculo e dizer, nossa, que torcida, né? Que coisa linda, que coisa absurda. Vocês têm noção do que é ser torcedor no Brasil? Vocês têm noção do que é comprar um ingresso? Vocês têm noção do que a gente passa? Não tem. Porque vocês têm um camarote de vocês, vocês têm a gratuidade de vocês, vocês têm um amigo de vocês que bota você para dentro. Mas o torcedor não tem isso. O torcedor ontem, às 8 horas da noite, estava esperando abrir para comprar. E praticamente esgotou. Porque a torcida do Vasco ama muito o seu clube. A torcida do Vasco ela é apaixonada pelo seu clube, pela história do Almirante Vasco da Gama. A torcida do Vasco precisa ser ouvida em toda essa transição. Como foram os sócios que aprovaram a SAF de maneira inteligente. Mas os torcedores de arquibancada, os torcedores que sustentam o time, os torcedores que faça chuva, faça sol, estão sempre lá. Esses caras merecem ser ouvidos. E merecem muito. Porque eles são, como eu disse, heróis anônimos. Gente que faz tudo pelo clube. E que minimamente espera um time competitivo, um time capaz, um time com jogadores grandes, que ele possa na rua dizer ao adversário que tanto tripudia dele. Vocês têm fulano? Eu tenho cicrano. Vocês têm Zico? Eu tenho Roberto. É isso que o torcedor do Vasco quer. E por que eu estou contando isso?
Porque o que aconteceu no final de semana em São Januário, com briga, com confusão, com tapa, com tiroteio, com garrafa, isso não é justo com quem está lá todo dia, com quem já me disse que talvez não vá ao jogo sábado com medo, que prefira ficar em casa, sábado não, quinta-feira, perdão, que prefira ficar em casa, que prefira se juntar num bar com os amigos do que ir para São Januário, porque está com medo, porque está com receio, porque talvez não consiga comprar ingresso, ou se for comprar, vai comprar com um cambista R$ 250. Se a 777 quer entrar no Maracanã, eu acho ótimo e acho perfeito. Até porque eu não acho que o Maracanã tem que ser tratado para os clubes cariocas como visitante. Falei isso ontem, falei no domingo também, me revoltou muito, me deixou muito chateado ouvir no jogo Botafogo-Fluminense domingo passado no Maracanã, o sistema de alto-falante do Maracanã anunciar que a torcida visitante deveria deixar o Maracanã até 40 minutos do segundo tempo, ou se não vai esperar até 1 hora depois de evacuar do estádio. Só que a torcida adversária, a torcida visitante, era a torcida do Botafogo, aqui do Rio. Do grande Botafogo, sim, do Botafogo, de Garrincha, de Amarildo, de Quarentinha, de Maurício, de Túlio. Grandes jogadores do Botafogo. O Botafogo tem uma grande história. Não pode ser tratado como visitante. Como o Vasco já foi. Porque o Vasco é visitante hoje quando vai ao Maracanã. Como o Vasco já foi aviltado de pagar R$ 250 mil quando o aluguel estipulado é 90 mil. Então, eu vejo essa situação de você pensar em profissionalizar, em dar um melhor conforto, em revitalizar o Maracanã. Façam isso. Façam e deem ao torcedor um pouco de carinho, um pouco de alegria, porque não dá para trabalhar com futebol profissional se você não trabalha com o torcedor. Porque quinta-feira todo mundo sabe que pode dar problema de novo, de revanche, daquele idiotice, daqueles marmanjos do último sábado, que não conseguem se controlar, ficam como loucos querendo brigar o tempo todo. E aí o que acontece? Quem é o dia a dia, quem é a família, quem é o amigo, e que canta tanto quanto, e que não precisa gritar, como os cânticos até da Força Jovem, e nada contra. Eu já discuti isso aqui, talvez os tempos tenham mudado. O jeito de torcer é outro. Antigamente, Yang Flu, toda pequenininha, tomava porrada e cabia dentro de um fusquinha. Hoje, não. São os loucos da saída 3. O Vasco é minha alegria, minha loucura é minha vida. Os cânticos são outros. As vontades são outras e precisam ser respeitadas, principalmente por aqueles que seguraram esse tempo todo. E não estou aqui criticando, não, a Força Jovem. Tive a oportunidade de conversar com o presidente, que estava muito abalado, muito chateado. Mas será que é muita coincidência? Exatamente no dia da volta acontecer isso que aconteceu sábado. Está aí todo mundo preocupado, o Vasco perder mando de campo? Não vai perder. Porém, é muito errado isso. E isso precisa ter um fim, pelo menos dentro do Vasco. Porque a 777, preocupada em ter grandes espetáculos, porque quando eles moldam espetáculos na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, ninguém fica pensando, não, separa esse lado, porque esses caras vão se bater aí. Não, são civilizados. São pessoas que, se já cometeram delitos, foram punidos e, como punidos, se sentem reprimidos a repeti-los. Talvez seja isso que precise ser feito aqui. Essa triagem, essa busca pelos culpados. Porque a 777, que vai entrar na quinta-feira na licitação do Maracanã, junto com a W Torre, com a Legends e junto com o Vasco, precisa entender que o estádio do Maracanã é feito para os torcedores, mas principalmente para os torcedores ordeiros, honestos, corretos, que não façam emboscada, que não busquem na internet marcar pancadaria. E dá para identificar cada um, cada torcedor, cada um que posta, cada um que aparece, é fácil identificar. Então, eu acho que a 777, se ela quer realmente catapultar os negócios dela e arrendar o Maracanã, o que seria maravilhoso, seria fantástico, ela precisa de alguma forma também entender que a maior razão disso tudo é o torcedor. É fazer com que o torcedor se complete de alegria, de satisfação.
Ele precisa ver que o que está sendo feito para ele. Não vai fazer o lado de fora de São Januário e tirar o bulevar, tirar a calçada, tirar o samba-barreira, tirar o quiosque, tirar a cerveja. Tudo isso precisa ser alinhavado, porque nós vivemos numa cultura diferente. A nossa cultura comporta esse tipo de comportamento. E não dá para a gente ficar com medo de que o torcedor não vá ao estádio, porque meia dúzia estão a fim de brigar, estão a fim de arrumar confusão, o que realmente é extremamente lamentável. A gente espera que as autoridades policiais e públicas possam tomar suas medidas, possam resolver esse problema e possam dar uma satisfação à sociedade, porque ninguém pode se ver privado de ir ao estádio por conta de medo. E volto a dizer que os norte-americanos que estão pensando em fazer proposta pelo Maracanã, em poder tê-lo durante muitos anos, que possa pensar também que tem um filho pequeno, São Januário. Eu sei que é complicado, porque no estatuto está lá, no estatuto da SAF, para fazer a obra completa, a SAF tem que tomar conta completa do estádio, se for parcial tem que ser aprovada pelos conselhos, sempre tem uma burocracia. Mas que o Vasco hoje precisava, no seu futebol, ter um trabalho muito forte, mas também nos bastidores, em outra área, na área de direção principalmente, alguém muito forte para cuidar disso, eu não tenho nenhuma dúvida. Fico triste de ver isso, fico chateado porque eu acho que não é por aí, mas a gente acredita que isso possa mudar e vai mudar. Necessita absolutamente mudar, porque se as coisas estão se profissionalizando, se o trabalho está crescendo, se a visão é outra, a gente precisa cobrar que a visão para os jogadores contratados seja outra, que a visão para o treinador seja outra. E terceiro, que a gente possa ter também ensinada essa cultura. Porque não é fácil, para quem se acostumou há tanto tempo com coronéis, mandatários, não há problema, a gente consegue. O torcedor do Vasco é um paciente, acima de tudo. Ele tem muita paciência para tudo. Um dia ele vai resolver e vai acreditar. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante ao vivo com o Emerson Rocha no canal Atenção Vascaínos. À tarde tem o Boletim AV, também lá no canal Atenção Vascaínos. Depois tem o Pré-News, aqui no AV+. Pré-News é o esquenta do spoiler do AV News, que vai começar às 9h30 da noite. 9h30, o AV News. Aqui, por volta de 8 horas, a gente vem com o Pré-News. Grande abraço, um ótimo dia. Tchau, turma.